Jesus é o Senhor, irmãos. A gente acabou de cantar esse hino aí. O finalzinho dele fala: Senhor, nos dá a graça para o reino viver. E também me dá a graça para ser treinado. Eu preciso da graça para viver o reino e preciso da graça para ser treinado. Preciso da graça para tudo. Graças a Deus pela graça dele. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 e 2. Uma porção bem conhecida dos irmãos. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando você lê o capítulo 1, todo do livro de Gênesis, você vê aqui o Senhor criando várias coisas. É um capítulo que todos conhecem. Quando você vê no versículo 9, ele falando: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Você percebe por esse versículo que parece que a terra estava ali, né? A porção seca já estava lá. Ela só apareceu. Então o Senhor, você percebe ali que ele estava criando algumas coisas e restaurando outras coisas. Já tinha uma terra ali então? Já. Estava onde? Submersa. O versículo que a gente leu fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. E o versículo 2 fala que a terra era desolada, sem forma e vazia. Quando você vai em Isaías 45, no versículo 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por que o versículo 2 de Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia? Se Deus não a criou para ser um caos, se o Senhor não a criou, se o Senhor a criou para ser habitada, por que ela estava vazia? Isso nos leva, irmãos, a crer e a entender e a perceber que no princípio, tudo foi criado de forma perfeita, mas com a queda de Satanás, essa terra se transformou num caos. Deus criou, então, tudo perfeito, mas com a soberba de Satanás em querer usurpar a posição de Deus, em querer ser igual a Deus, o Senhor o julga, o expulsa da presença do Senhor, e ele vem para a terra, arrasta a terça parte dos anjos com ele, e isso aqui vira um caos. E aí, quando você lê o capítulo 1, você vê o Senhor fazendo o quê? Restaurando, criando as coisas de novo. Você percebe que o Senhor não desiste. Podia largar isso aqui, larga isso para lá. Vou fazer outra, lá em outra banda lá das galáxias de lá, então vou fazer outra coisa para cá. Não, o Senhor pegou aquela terra e falou: não, é essa aqui. E restaurou toda a terra. Aí você lê o capítulo 1 de Gênesis, você vê o Senhor restaurando. E no final do capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, o que ele faz? Ele cria o homem. E aí no comecinho do capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 2 de Gênesis: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha que interessante, o Senhor descansou. Será que ele estava com dor nas costas? O Senhor falou assim: dificuldade de criar essa terra. Será que ele estava cansado? Será que ele descansou porque ele estava exausto? Alguma vez você se perguntou por que ele descansou? Deus cansa?
Deus não cansa, né, irmãos? Deus não tem essa canseira que a gente tem. Deus é Deus. Mas ele descansou. Então por que ele descansou? Quando Deus criou todas as coisas, depois que ele restaurou todas as coisas, e a hora que ele arrematou a criação dele com a cereja, né? Aquela cereja do bolo que somos nós. Quando ele cria o homem no sexto dia, que você pode encontrar aí a partir do versículo 27 do capítulo 1, criou, pois, Deus o homem. E aí lá no finalzinho do versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Aí ele entra para o sétimo dia, ele descansa. Esse descanso do Senhor, na verdade, é a sua plena satisfação. É o seu conforto, é a sua alegria, é a sua felicidade. Puxa, isso aqui está muito bom. Esse é o sentimento que a palavra nos mostra no versículo 31. Muito bom. Muito bom. Irmãos, o centro da criação de Deus é você. O propósito e o objetivo de todo o universo é você, tá? Não é o mar, não são as montanhas, não é o sol, não é a lua, não são as estrelas, é você. Você é o alvo, é o objetivo, é o foco de Deus. Não caia na mentira do diabo em acreditar que você não presta. Você é a menina dos olhos de Deus. Tudo que o Senhor cria aqui em Gênesis 1 é por sua causa. É por minha causa, é por causa do homem. Quando você vê o Senhor criando o homem no sexto dia, aí o sétimo dia é o dia do descanso. O que você pensa nisso? O que você conclui com isso? O primeiro dia do homem nessa terra, o primeiro dia de Adão, foi feriado. O primeiro dia dele foi para descansar. Você já pensou nisso? Deus criou o homem, Adão acordou no outro dia, pegou, vamos trabalhar, Eva, onde você vai? Não, meu filho, hoje é feriado. Hoje é dia do descanso. Deus te criou para o descanso. Não esqueça disso. Não tire isso nunca do seu coração. E sabe por que é descanso? Porque Deus descansou. O seu descanso está ligado ao descanso de Deus. Quando Deus viu que aquilo era tudo muito bom, ele descansou. E você também desfruta desse descanso. Deus te introduz no descanso dele. Eu não tenho descanso sem Deus. Não tem. O descanso é com Deus. É com o Senhor. Nosso descanso está ligado ao Senhor. Nosso descanso, então, hoje, ele é uma questão interior. É uma realidade de vida. Não é você morar numa casona chique, luxuosa, com toda a fartura. Não é isso. O nosso descanso é uma realidade de vida. Tá? Não fique achando assim, aquele lá que é feliz, mora num casão, não falta nada, tem dinheiro no banco. Isso não é o descanso que Deus tem para nós. O nosso descanso é uma realidade, é uma paz que vem de dentro para fora. Por quê? Ele está ligado ao descanso da pessoa de Deus. Eu tenho descanso se Deus descansa. Então eu preciso entrar nesse descanso. Eu preciso tocar, viver esse descanso do Senhor. Então, com a queda de Satanás, isso aqui vira um caos, o Senhor vem, cria e restaura todas as coisas. E aí, tudo isso pronto, ele coloca o homem, e nós sabemos que acontece também a queda do homem. A primeira queda foi de Satanás, a segunda queda foi do homem. E aí, nós vemos de novo o pecado entrando nessa terra e trazendo toda essa dificuldade que a gente vivencia e percebe no mundo hoje. Tá? Esse descanso, com a queda de Adão, esse descanso, ele foi perdido. Porque aquele homem que tinha acesso ao descanso, que é Deus, perdeu o descanso. O Senhor colocou um querubim lá na árvore da vida,
E aqui ninguém passa, aqui ninguém chega, ninguém desfruta dessa árvore agora, acabou. Então o homem perdeu o descanso. E aí Adão foi expulso, vai para fora do jardim, vai suar para poder sobreviver, arar a terra e vai, né? Vamos começar agora. E assim foi a história do homem. Mas nós sabemos que lá na cruz, Jesus disse, está consumado. O Senhor Jesus voltou para essa terra para restaurar essa condição de novo do homem. O Senhor, como sempre, restaurando, como sempre, não desistindo, como sempre, insistindo conosco. Ele veio nessa terra, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, nasceu, viveu, cresceu. E ele providenciou para você e para mim a possibilidade, de novo, da gente entrar no descanso. Quando Cristo morre na cruz, o que acontece lá no templo? O véu rasga. O véu que dividia o santo dos santos, do santo lugar, ele se rasga. O que aquilo quer dizer? Nós temos hoje acesso lá naquele lugar onde Deus tem a sua presença, onde Deus está. Ou seja, não é mais um homem que entra. Eu entro, você entra. Por quê? Cristo tirou toda a barreira. Você percebe que hoje você foi restaurado de volta ao descanso de Deus? Hoje é possível você tocar de novo nesse descanso? Você crê nisso? Tudo isso que eu estou falando, eu sei que não é novidade para ninguém aqui. Nós já sabemos disso. O que nós precisamos é crer. Hoje, o seu descanso e o meu foi restaurado. Tá? O caminho para a árvore da vida foi restaurado. O véu foi rasgado. Aquele descanso que trouxe conforto para Deus, satisfação e felicidade para Deus, pode ser para você também hoje. Conforto, felicidade, descanso. Então, a primeira criação, ela foi corrompida com a queda de Satanás. A segunda foi corrompida com a queda do homem, porém, Cristo providenciou uma restauração para nós. E hoje nós somos trazidos de volta à posição original. Aquela que o Senhor sempre quis para você e para mim. Então, a restauração que Deus faz agora não é uma restauração na terra. Ele não restaurou mar, ele não restaurou montanha, ele não restaurou sol, não restaurou nada. Sabe o que ele restaurou? Você. A primeira vez ele veio restaurar a montanha, o sol, ele veio criar uma estrela, veio arrumar a casa. A segunda, ele não veio restaurar nada disso, o Senhor não quer restaurar a terra. Ainda não. Ainda não. Agora ele quer restaurar quem? Eu e você. Essa restauração que ele providenciou é para você, irmão. Você é o alvo de tudo que ele fez. É para te alcançar. É por sua causa. Então, se você estiver achando que Deus não te ama, isso é uma mentira do inferno. Se você pecou e está meio acusado aí, volte-se para o Senhor, peça perdão, porque está louco para te receber sempre quando você se arrepende. Não fique alimentando mentira, e nem ódio, e nem rancor, e nem culpa, e nem acusação. Hoje a nossa posição, ela é diferente. Ela é uma posição de glória. A restauração que o Senhor fez hoje foi por meio da sua morte e ressurreição. Diante da morte e ressurreição do Senhor, qual é a nossa posição? Nós, que cremos no Senhor, que recebemos isso do Senhor. Nada pode mais atrapalhar essa restauração que o Senhor fez, tá? A primeira restauração foi danificada com o pecado do homem. Agora, essa restauração que o Senhor fez em você, nada pode atrapalhar essa restauração que o Senhor fez. Uma vez que ele te salvou por meio da morte do seu filho, nada vai atrapalhar isso mais. Nada mais vai quebrar essa restauração. Você vai em Romanos 8, faz a seguinte pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Alguma coisa te separa? Não. Altura, morte, profundidade, principado, potestades, anjos, alguma coisa te separa desse amor de Deus que está em Cristo? Não. Então essa restauração, ela foi definitiva, tá? Você foi introduzido numa restauração definitiva.
Você foi introduzido num descanso de forma definitiva. Isso quem fez não foi você. Foi o Senhor que fez por você e por mim. Isso nós chamamos de graça e misericórdia do Senhor. Graças à misericórdia e à graça infinita do Senhor, isso foi possível na nossa vida. Então hoje, tudo que Deus faz é para te alcançar, por sua causa. E essa posição que o Senhor nos colocou hoje é qual? Você vai em Efésios 1, você vê ali aonde nós estamos hoje. No versículo 3, você vê que a nossa posição hoje é ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, ou nas regiões celestiais em Cristo. Você vê lá no versículo 4 que hoje nós somos santos e irrepreensíveis. Você vai no versículo 8, a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa é a sua posição hoje. Essa é a posição dos filhos de Deus hoje. Não é a posição da humanidade, não. Não é da humanidade, é dos filhos de Deus. Quando você foi alcançado por essa redenção, quando você foi alcançado por essa obra de restauração de Deus, essa é hoje a sua posição. Hoje, você vê no versículo 12 de Efésios 1, nós somos para louvor da sua glória. Você crê nisso, irmão? Você viu onde você está hoje? Você percebeu aonde você foi colocado? Você viu a posição que você ocupa hoje? Às vezes você fala assim, essa posição é da igreja, como se a igreja fosse lá e eu fosse cá. Essa posição é sua, irmão. Essa é a minha posição, é a sua posição. Você está hoje assentado com Cristo, é assim que Ele te vê. Talvez você não se veja. Tudo bem, talvez você se vê como um miserável pecador. O que eu posso fazer? Mas não é assim que o Senhor te vê, tá? O Senhor não te vê dessa forma. O Senhor te colocou assentado nos lugares celestiais. Por mais que Satanás tente te distrair dessa realidade, tá? Você pode crer com confiança que você hoje é a expressão exata do ser do Senhor. Quando você vai lá em Efésios, no capítulo 2, você vê aqui, ó, versículo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha agora, onde você está, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é algo que Ele mostra hoje, e essa realidade é algo que Ele vai mostrar nas eras vindouras, nos séculos vindouros. Para quem que o Senhor vai mostrar isso no futuro? Às vezes você pensa assim, mas o Senhor restaurou, já perdoou, já passou trono branco, já julgou tudo, nós já estamos lá na eternidade afora. Né? Vamos pôr na nossa contagem de tempo. Há 1 trilhão de anos lá na frente. Para quem que o Senhor vai estar mostrando isso? Mas Ele vai estar mostrando. Ele vai estar mostrando aqui, ó, a suprema riqueza da sua graça. Vai estar mostrando isso em você. Em você. Em você. Olha que papel de protagonista nós temos. Personagem principal em toda essa obra de Deus somos nós, os filhos dele. Você não é qualquer coisa, tá? Isso tudo é a graça de Deus. Para introduzir você numa realidade onde você pode desfrutá-lo, descansar, expressá-lo, manifestar essa vida. Hoje tudo isso é para você. Só cabe a nós sabermos se nós estamos desfrutando disso ou não. Quando você vai em Hebreus, capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito, Hebreus 4, 1 fala, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo lá no Egito, lá no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, só o início fala: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha que interessante. Versículo 1 fala: portanto, sendo nos deixada a promessa de entrar. Foi deixado para nós uma promessa de entrar. Aonde? No descanso. Ele restaurou todas as coisas e tem essa promessa garantida. Você pode descansar. Acontece que os nossos irmãos lá do passado, alguns ouviram isso, mas aquilo que eles ouviram não foi acompanhado do quê? Da fé. Você vê a importância do crer? Você vê a importância de você crer? Está tudo pronto, está tudo feito, é tudo seu. O que eu preciso fazer? Crer. Ah, mas eu já criei um dia. Então, segue crendo. A vida do cristão, ela nasce por meio do crer e ela avança por meio do crer. É sempre crendo. O justo viverá pela fé. Fé é crer. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. O versículo, capítulo 3, versículo 19 de Hebreus fala assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, nós que cremos, entramos no descanso. Ah, eu quero entrar no descanso. Creia. Só isso. Creia que você entra no descanso. Por isso que a palavra hoje que nós recebemos precisa ser acompanhada da fé. Precisa ser acompanhada do crer. O crer vai me introduzir nessa realidade. O crer vai me introduzir no descanso. O não crer, ele pode me deixar de fora do descanso. Por isso que nós vemos muitos filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, salvo, lavado e remido, vivendo uma vida desesperada, arrancando os cabelos, expressando o mundo, desesperado: o que vai ser de mim? A pandemia está matando, eu vou morrer, e agora? Tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo a saúde, e agora? O que vai acontecer comigo? O descanso parece que foi embora. Eu preciso crer. Eu preciso só isso, crer. Eu tenho um pai. Você tem um pai. O seu pai cuida de você. Eu tenho um pai. E ele sabe o que eu penso. Ele cuida de mim. Quando Hebreus 4:11 fala: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando fala esforcemo-nos, pois, esforçar aqui é procurar com diligência. Ou seja, procure com interesse, procure com urgência, com presteza. Hoje, procure: Senhor, eu quero descansar. Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. E onde que eu vou achar isso? Eu vou achar isso aqui, na palavra de Deus. Eu vou achar isso na comunhão com os irmãos. Eu vou achar isso no momento de oração. Eu vou achar isso quando eu estiver cantando o hino. Eu vou crer, eu vou tocar na presença do Senhor. Eu vou me converter de volta ao Senhor. Isso é salvação para mim e para você, irmãos. A tática do inimigo é me fazer duvidar. É o que ele fez com a Eva lá no jardim, e ele continua com a mesma tática até hoje. É fazer você duvidar de que o Senhor não te ama tanto assim, de que você pisou na bola, você vai tomar uma chicotada, você vai tomar um puxão de orelha, lá no tribunal você vai dançar, você vai ser prejudicado, você está debaixo de acusação, você isso, você aquilo, aí você olha que você é um miserável pecador, você olha que você não presta, aí você tira o foco do Senhor e passa a olhar para a sua experiência. É verdade, eu não presto mesmo. Olha o que eu pensei ontem, olha o que eu falei ontem, e se olhar para você, você cai. E aí eu começo a parar de crer e começo a crer nas minhas mentiras. Aí eu creio de fato que eu sou um miserável pecador. E aí eu vou citar: o Paulo falou que ele era um principal, eu sou também. Esqueço o contexto, esqueço que a minha posição hoje é nos lugares celestiais em Cristo.
Eu começo apenas a olhar a minha experiência. Não deixe Satanás te distrair disso, tá? Te distrair com isso. É muito fácil ele jogar na sua cabeça os seus pecados. É muito fácil, porque a gente faz um monte de bobagem mesmo. Faz ou não faz? A gente erra, a gente pisa na bola, a gente peca, a gente cobiça, a gente mente, a gente xinga, a gente fica doido para pegar alguém pelo pescoço, a gente fica bravo. Ou isso é só eu? Então, nessa hora, Satanás vai ficar, olha aí o que você é, olha, não crê nisso. Arrependa, volte para o Senhor, fala, Senhor, me perdoa. Sua posição, por mais que você faça isso, não é isso, sua posição é outra. Sua realidade é outra. Lembre-se de uma coisa, o Senhor tem para você o descanso. Quando ele tirou o povo do Egito, eu compartilhei isso com os jovens uns dias atrás, e que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, que eu acho muito prático. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e conduziu ele pelo deserto, o que ele prometeu para o povo? Uma boa terra. Nos estudos que nós já fizemos sobre a boa terra, nós já vimos. O que é a boa terra? Boa terra é uma figura de Cristo. A boa terra é uma figura do reino. A boa terra é o descanso. O Senhor falou para o povo, vocês vão sair daqui, vão peregrinar e vai entrar na boa terra. Beleza. É esse Cristo todo inclusivo. Ou seja, tem tudo que eu preciso. Cristo todo inclusivo significa, tem tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, Cristo é. Tudo que eu preciso, Cristo tem. Esse é o Cristo que inclui tudo o que eu preciso. Essa boa terra é a nossa herança. É o nosso galardão. Só que essa boa terra, ela não é uma terra física. O Senhor não tem uma fazenda aí para mim. Não é isso. Ele não tem uma terra aí para mim. Lá atrás era uma terra. Lá atrás, lá na época do povo de Israel, do povo hebreu. Hoje essa terra não é física. Hoje essa terra é a nossa herança. Hoje essa terra, ela é espiritual. E a promessa de nos introduzir nessa terra permanece, é a mesma, tá? Rapidamente com os irmãos, Atos, capítulo 26, versículo 18, a parte final diz assim, eu vou ler o versículo todo, 26, 18. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e agora, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Receber herança. O capítulo 20, o versículo 32, fala assim, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14, fala para nós o que é a segurança da nossa herança. Diz, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, nós temos uma herança. O que é herança, gente? Irmão, você já recebeu aí, o pai morre, você faz alguma coisa? Nada. O pai morre, fica para você. Você recebe aquilo de presente. Você recebe aquilo de presente. Mas o que eu fiz? Nada, meu pai deixou para mim. É uma herança. Você tem uma herança que o Senhor tem para você e para mim. Essa herança, em primeiro lugar, é Cristo. Eu recebi Cristo. E o próprio Cristo é a minha segurança de que eu vou recebê-lo. Ele é o penhor dessa própria herança, que é Ele. Tá, o Senhor prometeu que o povo sairia daqui e seria introduzido numa boa terra. Beleza. Aí, o povo sai. Os irmãos conhecem a história. 40 anos, né? Toda aquela história toda lá. Aí, quando chega em determinado momento, na hora que eles estão ali para cruzar o Jordão, para entrar na boa terra, o povo ia entrar na boa terra, o Senhor falou, vocês entram, cruzam o Jordão, entram na boa terra, conquista, aí se vocês lerem lá em Números 33, 34, Moisés faz a divisão da terra, cada tribo pega um pedacinho da terra e tal. Mas tem ali uma tribo, uma turma, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, que eles chegam em Moisés, eu vou ler para vocês lá em Números 32.
Eles, 32, versículo 2 em diante. Números. Estou errado aqui. Números 32, a partir do 2, diz assim: Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nim, Resbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Aí Moisés, no versículo 6, fala: Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram assim: ô Moisés, aqui, o povo aqui, nós somos gente de gado, tal. Essa terra aqui é boa. Não faz a gente passar o Jordão, não. Deixa a gente ficar de cá. Na hora, Moisés, no primeiro momento ali, o Moisés inflamou. Mas aí eu não vou ler, não. Se os irmãos chegam em casa, dá uma lidinha no capítulo 32. Moisés, eles explicam, eles falam: Não, Moisés, nós vamos entrar, nós vamos guerrear, vamos conquistar a terra toda, mas depois a gente volta. Mas nós vamos deixar aqui os nossos filhos, vamos construir as casas, vamos fazer tudo aqui. Fica as crianças aqui, a gente entra, o soldado, a gente se arma aí de espada, tudo, a gente entra, vai com vocês, vamos conquistar tudo aí primeiro, mas na hora que acabar, a gente volta aqui para os nossos filhos que vão ficar aqui na nossa edificação e a gente fica de cá do Jordão. Esse foi o pedido. Moisés até acabou permitindo. Tá bom. Moisés deixou. Se você olhar isso aqui, assim, apenas essa história, não, uma história. Eles foram, acompanharam, foram vencendo as guerras para frente, largou o povo lá e tudo. Mas depois eles voltam. Interessante que aqui, Moisés até concordou. No versículo 33 de Números 32, fala assim, ó: Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades, seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Então Moisés deu. Tá bom, eu vou dar. Por quê? Eles, o filho de Gade, os filhos de Ruben, eles escolheram. Olharam a terra e falaram: Isso aqui é bom, ó. Essa terra é boa. Nós somos criador de gado aqui, ó, tem muito animal. Deixa aqui, isso aqui é muito bom. Tá. Essa escolha que os filhos de Gade e os filhos de Ruben fizeram foi uma escolha segundo os seus olhos. Uma escolha segundo a sua forma de ver. Não foi uma escolha segundo como Deus vê. Não foi uma escolha de acordo com o coração de Deus. Foi uma escolha que eles olharam. Sabe aquela escolha do Ló? Você lembra quando Abraão fala assim: Vai, Ló, separa aí. Se for para lá, eu vou para cá. O que Ló faz? Ele levanta os olhos, olha a campina do Jordão e fala: Ali é bom. Ló escolheu segundo os seus olhos. O que aconteceu com Ló? Os irmãos conhecem a história. Ele foi parar lá em Sodoma. Ló escolheu segundo o que ele achava bom. Os filhos de Gade e de Ruben fizeram a mesma escolha. Isso aqui é bom, Moisés. Deixa a gente aqui. O que eles fizeram aqui, irmãos? Em outras palavras, eles não creram naquilo que Deus havia dito. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 10. Lá em Deuteronômio 8, 7 a 10, Deus disse assim: Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros, terra de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, terra de cevada, terra de vides, terra de figueiras, terra de romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Falta alguma coisa, irmãos? Terra em que comerás o pão sem escassez. E olha agora, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Isso é o que Deus havia dito. Mas os filhos de Ruben olharam aquela terra e falaram: Não, boa é essa aqui, ó. Essa aqui que é boa.
Ô Moisés, deixa a gente ficar de cá. Essa aqui que é boa. Você percebe como é que não creram no que Deus tinha dito? Parece que se eles entrassem na boa terra, lá não ia ter terra boa. A boa era aquela que eles estavam vendo. Parece que de lá não ia estar tão bom assim. Mas Deus tinha falado. Não, a terra que vocês vão entrar é terra disso, 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 disso. Terra, não vai faltar nada para vocês. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque por uma escolha natural, sem ser uma escolha alinhada com a vontade de Deus, e por não crer no que Deus tinha falado, viu, irmãos? E nós cometemos esse mesmo erro hoje. Muitas vezes a gente não crê no que Deus falou, a gente vai lá e dá um jeitinho. Eles não entraram na boa terra, eles não entraram no descanso. E sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, tempos depois, né? A terra que eles escolheram, que segundo os olhos deles era uma terra boa, quando vieram os inimigos do leste, foi a primeira terra a ser invadida. Foi a terra dos filhos de Ruben e foi a terra dos filhos de Gade. Foram os primeiros a ser conquistados. Você vai em 1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 25 diz: porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E os trouxe para Ala, Abor e Ara, para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Por não terem crido e não terem entrado no descanso, foram capturados. A palavra de Deus foi escrita para nosso exemplo, para testemunho, para nossa advertência, para nosso ensino, para nossa admoestação. E nós sabemos que hoje, se nós também não entrarmos no descanso, nós vamos viver aí capturado pela tribulação, pela ansiedade, pelo pânico, pelo medo, pela preocupação com o dia de amanhã, pela aposentadoria que mudou o plano da Previdência, eu não vou aposentar mais, pela incerteza do mundo aí, porque não sabe como é que vai ser, pelo vírus que está matando, eu posso morrer, sabe, por um monte de coisa. Se eu não crer que eu tenho um pai, eu não entro no descanso. Se eu não entro no descanso, eu vivo em tribulação. Que o Senhor nos ensine a crer e entrar nesse descanso. Eu falo isso para vocês e para mim, tá? O primeiro que está ouvindo isso aqui sou eu. A nossa bênção, irmão, ela está do lado de lá do Jordão. Tá? Ela não está do lado de cá. E nós sabemos que cruzar o Jordão é morte e ressurreição. Nós precisamos dessa experiência junto com Cristo. O Senhor morreu e ressuscitou, eu estou junto com Ele. Morte e ressurreição. Aqueles que permanecem na metade do caminho, sabe aquele crente, aquele cristão, que é crente, nasceu de novo, mas gosta do mundo, curte uma coisinha do mundo, tem uma amizade boa com o mundo, aquele crente que se consagra mais ou menos, gosta de reunião, põe Bíblia debaixo do braço, mas é só uma fachada. Esse tipo de crente facilmente é capturado pelas mentiras do inimigo. Hoje nós estamos vivendo num período da humanidade que não dá para viver mais ou menos. Ou eu tenho realidade de que eu tenho um pai, de que eu sou filho e estou numa posição elevada, ou eu sou igualzinho à multidão do mundo, ansioso, desesperado, preocupado, xinga o governo, xinga a eleição, xinga esse monte de coisa que está acontecendo, revoltado com um monte de coisa que está acontecendo. Ou eu entro no descanso, ou eu sou igualzinho os demais do mundo. Como tem sido a nossa posição, irmãos? Onde eu estou aí? Onde nós estamos aí? No descanso ou não? Lembre-se que o nosso descanso está do outro lado do Jordão. Ou seja, a nossa entrega ao Senhor tem que ser absoluta. Se o Senhor restaurou tudo por sua causa, o mínimo que eu posso ser para Ele é absoluto. Que o Senhor nos faça absolutos.
Então não permita que Satanás venha distrair você desse foco, tá? Desse alvo. A terra de Ruben e de Gade era muito fácil de ser conquistada porque ela estava de cá do Jordão, não precisava nem atravessar o rio. Se nós não passarmos pela experiência de morte e ressurreição, nós não entramos também no descanso. E passar pela morte e ressurreição, o que que é? Na prática, crer. André, mas você só fala nisso. É. Se você, quando você quiser se justificar, creia que ele é a sua justiça. Quando você estiver se sentindo injustiçado, creia que ele sabe de todas as coisas. Ele é a sua justiça. Quando você quiser vingar de alguém, quando você quiser se vingar, lembre-se que creia que ele é a sua vingança. Quando você quiser mostrar que sabe, creia que o Senhor é a sua sabedoria. Quando você estiver precisando de paz, creia que ele é a sua paz. Isso é dia a dia, tá, irmão? Quando você estiver precisando de alguma coisa, creia que ele é o seu provedor. Quando você estiver se sentindo abandonado, creia que ele fez com você uma nova aliança. E ele jamais vai te abandonar. Você precisa crer. Acredita nisso. Creia nisso. Deixa isso governar você. Não é saber, é crer. Vou dar um exemplo simplesinho, básico. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo dipirona. Esse é o remédio que eu tomo para minha dor de cabeça. Cada um aí toma um remédio. Então eu estou com dor de cabeça. Aí está aqui o remédio. André, você acredita que o remédio sara a sua dor de cabeça? Acredito. Você crê? Não, eu acredito, eu creio. Mas largo ele ali. Que efeito isso vai produzir em mim? Nenhum. Crer é receber. Eu creio. Então eu vou tomar esse negócio para dentro de mim e deixar ele fazer o efeito que ele tem que fazer. Isso é crer. Não é só acreditar que Deus é tudo isso, que Deus fez tudo isso. Não é só acreditar que o remédio é bom. É pegar aquilo e pôr para dentro. Quando você estiver sem saúde, creia que ele venceu a morte. E hoje nós precisamos crer nisso. Porque o que mais para de pânico hoje é o medo da doença. E quando você não suportar mais alguém, você estiver com raiva, creia que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então eu não posso ser assim também, eu preciso ser misericordioso. Porque ele é comigo, como é que eu não vou ser com você? Eu preciso crer. Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que Jesus responde? As obras de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Creia. Se você crê, você vai entrar no descanso. Não caia na mentira do inimigo de duvidar da paternidade e do amor de Deus. O Senhor sabe, irmãos, tudo que você passa. Ele conhece tudo que você faz. Ele sabe até coisa que você mesmo não sabe de você. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu vou ler esse versículo de novo e vou tirar a palavra não. Porque temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. É isso que o versículo quer dizer. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas... Ou seja, você tem um sumo sacerdote que pode compadecer da sua fraqueza. Você fraquejou hoje? Você pisou na bola hoje? Ele sabe, ele pode se compadecer de você. Você tem um sumo sacerdote. Creia. Ah, mas eu não presto. Eu sou um miserável pecador. Creia que você tem um sumo sacerdote que ele pode compadecer da sua miséria, das suas fraquezas. Sabe por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas. Tudo que você passa, ele sabe. Ó, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas é a nossa semelhança. O Senhor sabe o que você está vivendo. Depois que você fica sabendo disso, você vai para o versículo 16. Já que é isso mesmo, então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se, irmão, achegue-se. Achegue-se. Que jeito? Com confiança, tá? Crendo. Você vai chegar lá no trono da graça, não é um chicote, não. Vai para o trono, é da graça. O mundo é que vai encarar um trono de tribunal de juízo. Você não, irmão, você vai diante do trono da graça, corre. Pode se chegar. Não precisa você melhorar, não, vai. Peça perdão, confesse. E chegue diante do trono da graça para você o quê? A fim de receber misericórdia. Eu preciso de misericórdia, que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido. E se Ele tiver misericórdia de mim, eu vou achar o quê? Graça. Na hora oportuna, que é aquela hora que você está quase desesperando, é naquela hora que o Senhor vai cuidar, vai chegar, vai ser graça para você. Ele foi tentado em todas as coisas. Então, põe uma coisa no seu coração. Ele sabe o que você está passando. Tá? O Senhor sabe o que nós temos passado. Nessa época de pandemia, tem muita gente que perdeu emprego, perdeu saúde, perdeu dinheiro. E Ele sabe. O Senhor sabe. Não está nada oculto. Ele sabe de tudo que você precisa para viver. Ele sabe das contas que você tem para viver, das suas necessidades financeiras, dos gastos que você tem para viver. Ah, mas eu tenho... Ele sabe. Vai lá em Mateus 6,31. Vai lá em Mateus 6,31. Olha o que Jesus falou. Jesus que falou isso, irmãos. Foi o próprio Cristo que falou isso. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Olha agora. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe, irmãos, ele sabe, tá? Às vezes a gente fica desesperado, Senhor, mas ele sabe. E aí, o que eu vou fazer? Só me resta uma coisa, crer. Às vezes, irmãos, não tem o que fazer, tá? Às vezes não tem o que fazer. Às vezes você tentou de forma humana todas as possibilidades, esgotaram seus recursos. O que você tem que fazer agora? Crer. Por isso que na experiência de um irmão ou outro, às vezes o Senhor permite mesmo que esgota todos os recursos, para que sobre apenas o crer no final. Você lembra de Gideão? Vocês lembram de Gideão, né? Vamos lá destruir. Deus olhou aqui e falou, tem muita gente aí. Se derrotar com esse montão de gente aí, vão falar que o exército era muito grande. Aí foi só limpando, né? Vai tirando. Chegou até 300. É impossível ganhar alguma coisa com 300. Mas foi com esses 300 que o Senhor deu a vitória. Ou seja, quando esgotarem-se os recursos humanos, as possibilidades humanas, o que eu posso fazer? Eu já fiz? Creia. O ideal é crer desde o início, tá? Mas eu sei que a gente é assim, né? A gente deixa chegar lá no limite mesmo. Creia. Não entre no pânico. Não desenvolva síndrome do pânico. Tá? Síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, desespero, taquicardia, aí desenvolve diabetes, desenvolve um monte de coisa. Creia. Me lembre, tá, irmão? Isso aqui que eu estou falando para vocês me lembram. De que eu estiver desesperado, é André, creia, fala para mim. Eu preciso ser lembrado disso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor sabe. Por que então que nós estamos inquietos? Isso mostra que nós não cremos. Falta ainda crer. Por isso que aquele pai daquele menino que estava possesso, Senhor, se o Senhor pode. Aí Jesus falou assim, olha, se eu posso, tudo é possível que creia, então eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A minha oração tem sido essa, Senhor, ajuda-me na falta de fé. Porque eu sei que o Senhor pode. Mas mesmo assim eu estou achando que o Senhor não vai fazer. Aí eu não entro no descanso. Hebreus, olha que garantia. Você vê alguns versículos, como o Senhor quer dar para nós. Vamos ver se eu consigo acabar no tempo. Você percebe que o Senhor quer dar para você garantia. O Senhor é aquele pai amoroso que te dá várias garantias. Tipo assim, meu filho, fica em paz, olha aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Mais isso aqui também, ó. Mais esse aqui, ó. Vai lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 17.
Eu acho interessante essa passagem. Hebreus 6,17 fala assim, a partir do 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu vou comentar essa porção. Versículo 17 fala assim, por isso Deus, quando quis mostrar, primeiro, ele quis mostrar, tá? Ninguém pediu para ele mostrar. Mostrar o quê? Mais firmemente aos herdeiros da promessa, que o propósito dele não muda. Ele quis mostrar para nós que, o meu propósito não muda. Como é que ele mostrou? Como é que ele provou isso? Na hora que ele foi jurar, sabe por quem que ele jurou? Por ele. Não tinha ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por ele. Quando você vê no versículo 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele quis mostrar para você, eu não mudo o meu propósito. Você percebe isso? O que ele está fazendo? Está dando para você segurança. É isso que ele está falando. Ele quis mostrar. Quando ele quis mostrar, ele se interpôs com o juramento. Eu quero mostrar uma coisa, como é que eu faço? Já sei. Vou mostrar. Eu mesmo vou jurar por mim. Sabe por quê? Porque é impossível que eu minta. É impossível, Deus não consegue mentir. Esse é contra a natureza dele, não dá. É impossível Deus mentir. Então, eu vou jurar por mim. Pronto. Você percebe o que ele está fazendo? Ele só fez isso por sua causa. Para te dar segurança. Para te dar descanso. Ele podia ter feito uma obra tão mirabolante e o homem ficar boiando diante daquilo. Mas o que o senhor fez? Eu não entendo. Não, ele fez uma coisa para que você possa entender e descansar. O propósito dele em te resgatar na cruz, o propósito dele em te colocar sentado nos lugares celestiais, é imutável, não muda. Interessante que fala assim, no finalzinho do 18, fala assim, a fim de lançar mão da esperança proposta, 19, a qual temos por âncora da alma. O que você tem como âncora da alma? A esperança que Deus te propôs. O que é a âncora da alma? Você pega um naviozão, um barco, ele fica assim lá no mar, né? Para tudo quanto é lado. Como é que você faz para firmar ele? Joga a âncora. Aí você estabiliza o barco. Ele para de ser arrastado. A âncora serve para estabilização. Estabilizar, para firmar o barco naquele lugar. O Senhor deu para a sua alma uma âncora. Sabe por quê? Porque a nossa alma também é assim. A gente vai para lá, o dinheiro cai na conta, a gente fica feliz. De repente o dinheiro acaba, a gente entra em pavor. Você sentiu uma dorzinha no peito, um cansaço, eu estou com Covid, eu vou morrer. Aí no outro dia acorda bom, fica tão feliz de novo. Não era nada. Era só um mal-estar. A gente é assim, né? A nossa alma é assim. Escuta na empresa que vai haver demissão, a gente já é o demitido. Aí não é demitido, a gente volta, fica feliz de novo. A minha alma, ela é assim, acho. Ela flutua não no que está escrito, ela não segura na palavra, ela segura no que eu vejo. Aí o Senhor vem e fala assim, tem uma esperança que você pode ancorar a sua alma, para ela parar de flutuar para lá e para cá, para você parar de entrar em pânico, para você parar de achar que você está abandonado nesse mundo, ou seja, para você crer que você tem um pai, tem uma esperança proposta. Eu sou aquele que não muda o meu propósito, tá? Eu mesmo jurei por mim, fica tranquilo. O bicho vai pegar, as coisas vão balançar tudo aqui, mas você fica firme. Eu prometi, jurei por mim. Irmãos, quando você lê isso aqui, você chora, fala, Senhor, obrigado. Muito obrigado por essa segurança. Eu não pedi nada disso, o Senhor está me dando esse monte de segurança para eu ficar em paz. Para que eu descanse.
Lembre-se que você foi criado no 6º dia para entrar no 7º, que é o dia do descanso. Cristo só fez isso porque ele quis mostrar para você que o propósito dele não muda para que você possa ficar mais tranquilo e em paz. Tá? Então não acredite, o senhor está bravo comigo, o senhor vai me bater, o senhor vai puxar minha orelha, o senhor vai me castigar. Irmãos, se você tem alguma coisa errada que te deixa debaixo de acusação, entra no seu quarto, faz uma oração, abre o seu coração, ora, confessa o pecado e prossegue. Prossiga. Vamos para frente. É daqui para frente, não fica voltando aos rudimentos elementares da fé, não. É daqui para frente. Avança. É isso que Hebreus nos adverte. Avança, vamos para frente. É impossível você querer ser renovado lá de novo. Avança daqui para frente. Porque o Senhor sabe, desde o início, lá no Adão, ele já sabia que um dia, esse homem, ainda que fosse restaurado, tudo, ele sabia que esse homem ainda teria cometido um pecado, ele sabia. Não é surpresa para ele, a surpresa é para mim. Então arrependa. Busque o Senhor. Senhor, me perdoa. Eu quero prosseguir daqui para frente, continua. Não fica debaixo de culpa. Não fica debaixo de acusação, não. Sai disso. Que jeito que a gente sai disso? Crendo. Crendo que eu tenho um Pai. Por isso que Filipenses 1,6 fala assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certo. Aquele que começou vai completar. Eu creio. Isso não é problema meu. Isso é problema do Senhor. Ele que falou que vai completar. Eu creio. Ah, mas olho para mim, mas estou tão imperfeito. Não olhe então para mim, não olhe para você. Olhe para o perfeito, que é Cristo. Ele vai completar essa obra. 1 Pedro 2, eu gosto muito dessa porção, já estou terminando. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: olha só, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação. Ah, mas eu sou um pecador. A palavra te fala que você é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não te divide com ninguém, tá? Você é exclusivo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós desfrutamos hoje da sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Puxa, irmãos, isso aqui já é para eu orar e falar: ô Senhor, agora eu sou povo, agora eu alcancei misericórdia. Obrigado. Senhor, obrigado. Eu quero crer nisso aqui que está escrito, ó. Eu fui salvo, eu fui justificado, eu fui regenerado unicamente pelas misericórdias de Deus. Olhou para mim e falou: vem cá, deixa eu salvar esse rapaz aqui, deixa eu trazer ele para cá, deixa que eu vou completar essa obra. A mim compete o crer. Confiar. Deus Deus pode. Por isso que quando você volta em Hebreus 4, fala: acheguemo-nos, portanto, com confiança. Por quê? Porque eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, sou uma nação santa. Às vezes a gente olha isso aqui e fala: isso é para a igreja, isso é para a igreja. Irmão, você é parte da igreja. Isso é para mim, isso é para você. O Senhor te vê como eleito, como real, como santo, como povo exclusivo. É assim que o Senhor te vê, é assim que Ele me vê. Eu posso confiar no Senhor, posso ter confiança. Eu só quero terminar com Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 24, uma porção muito conhecida. Eu vou finalizar. Diz assim: as misericórdias do Senhor, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã.
grande, olha aí, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha alma tem que falar isso o tempo todo. Se a minha alma não fala isso, ela fica louca. A minha alma fala, minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor. Então, vou esperar nele. Que o Senhor nos ajude a desfrutar dessas realidades. Tudo foi restaurado por sua causa. Tá? Nós somos o alvo de Deus. Queria só fazer uma oração para a gente terminar. Oh, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tamanho amor, por tamanha misericórdia. É além do que eu posso compreender. Eu olho para mim, eu não vejo o que o Senhor viu em mim para fazer tudo isso por mim, para planejar uma obra tão maravilhosa por minha causa. Tudo que o Senhor fez visava o homem, visa cada um de nós. Nós somos o alvo da sua misericórdia, o alvo do seu amor. Nós somos a obra-prima que o Senhor criou nesse universo. Oh, Senhor, não deixa a gente ser distraído, não. Não deixa o inimigo nos distrair disso, não. Nos ajude a crer. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a descansar. Ajuda-nos a entrar nesse descanso. Nos livra de toda fraqueza, de toda incredulidade. Porque a incredulidade, sim, nos impede de descansar. Mas nós queremos crer. Por isso, nos ajuda a ler a palavra sempre. Ler e entender. Compreender. Essa aliança que o Senhor fez na cruz, ela é eterna. Ela é chancelada com o teu próprio sangue. A nossa segurança está em ti, que é impossível mentir. A nossa segurança está na sua morte e na sua ressurreição. Nós somos um com tudo isso que o Senhor fez. E hoje nós queremos participar. Nós sabemos que em breve nós vamos entrar nessa plenitude. Mas desde agora nós já queremos desfrutar dessa realidade. Esse reino hoje é um exercitar. Em breve vai ser um galardão. Mas hoje, agora, nós queremos realidade disso. Por isso pedimos perdão pelos nossos erros. Nós aplicamos o teu sangue às nossas fraquezas. E nós não queremos viver debaixo da acusação do inimigo. Queremos vencer toda condenação. Porque sabemos que não tem condenação para nós. Por isso nos ajude a crer. E tocar naquilo que é celestial. Nós te agradecemos. Cuida da tua igreja, Senhor. Não deixa a gente ficar com medo nos tempos que nós temos vivido, não. Não deixa esse medo esfriar as coisas entre nós, não. Não deixa o medo atrapalhar a nossa carreira, não. Pelo contrário, nos torna mais confiantes. Não deixa a gente esperar o mundo mudar para a gente voltar a ter confiança, não. Mas faz a gente confiar no Senhor, independente das circunstâncias. E avançar crendo cada vez mais. Nós te agradecemos. Obrigado, Pai. Amém. Amém.